Vamos lá então para mais uma aulinha das equações exponenciais. Vou considerar isso aqui como um segundo caso. Olha a carinha dele. Vou até aumentar aqui a fonte para ficar mais fácil de vocês verem. Então, essa situação aqui, ela já é um pouquinho diferente da anterior que a gente fez. Então, primeira coisa, vocês acham que dá para resolver da mesma forma com que a gente resolveu aquela anterior? Né? Eu conseguiria deixar os dois lados da equação aqui na mesma base? Dá para ver aqui que não, né? Por quê? Primeiro, o 12, né? Se eu fosse pensar só em relação a isso, o 12, se eu fizer a fatoração aqui, ó, vocês vão ver que ele não é uma potência de 3, né? Ó. Ele é uma potência de 2 e de 3. O 12 pode ser escrito 2 ao quadrado vezes 3. Então, se eu colocar aqui, né, eu vou repetir aqui, né, ficaria x mais 2, 3x mais 1, e aqui 2 ao quadrado e 3. Ó, eu não vou conseguir deixar na mesma base. Então, este não é o caminho, certo? Então, aqui não vai adiantar. Então, vou apagar isso aqui. Por isso que eu estou considerando isso aqui como um segundo caso. É como se fosse uma outra estratégia de resolução. Então, o que eu vou optar aqui? Ó? Eu vou fazer esse primeiro aqui dando umas dicas para vocês e depois vocês vão fazer o próximo ali para ver se aprenderam. Então, repare no que eu vou fazer aqui. Ó. Tá vendo que a gente tem um expoente somado? Eu vou fazer uma observação aqui ao lado. Ó. Vocês lembram das propriedades de potência? Multiplicação de bases iguais. Eu posso somar os expoentes. Lembram disso? Quem não lembra, né, é bom dar uma olhadinha na aula aí que eu postei, né, que já está no canal, que fala de potenciação, né? Daí eu falei bastante para vocês que a potência ela funciona nos dois sentidos. Isso vira isso, mas se os expoentes estão somados e eu precisar, eu posso fazer voltar. Então estão reparando que aqui existe um x mais 2? O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar esse aqui e vou separar. Ó. Vou escrever assim, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Ó, tá vendo? É o caminho contrário do que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Então é este caminho aqui que eu estou fazendo. Ó. Está na soma, eu estou voltando para a multiplicação de bases iguais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Isto é igual a 12. Certo? Beleza aqui? Eu vou dar mais um passinho aqui e eu vou perguntar para ver se vocês já começaram a enxergar um caminho para resolver isso. Este 3 ao quadrado que está aqui, ó, ele vai virar 9, né? E 3 elevado a 1 é 3. Só que eu vou inverter a ordem, vou colocar ele aqui no começo, ó, para ficar mais bonitinho. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar 9, 3 elevado a x. E aqui eu vou inverter também, para ficar mais bonitinha a nossa leitura. 3 elevado a 1 é 3 mesmo, né? Então vai ficar 3 elevado... Aliás, 3 vezes 3 elevado a 3... Aliás, 3 vezes 3 elevado a x. Ok? Pronto. Pode falar. Eu não entendi por que você colocou 9 vezes 3 elevado a x ali. Eu só inverti a ordem, quer ver? Ó, eu vou fazer uma linha antes. Ali, tá vendo que ficou um 3 ao quadrado? Quanto é o 3 ao quadrado? 9. Então, ó, ele ficaria aqui, certo? E aqui, 3 elevado a x vezes 3. A única coisa que eu fiz aqui, ó, que eu inverti. Eu coloquei ele aqui primeiro para ficar mais bonitinho. Porque eu quero que vocês enxerguem uma coisinha aqui agora. Repara agora, entendido isso, então? Beleza. Então, agora eu quero que vocês observem esta linha aqui, ó. Daria para a gente agora resolver isso aqui? Alguém consegue enxergar uma maneira de resolver isso? Tentem ler isso que está escrito aqui, ó. Bom,
Vou fazer uma coisinha para tentar deixar mais fácil de vocês enxergarem o que está aqui. Ó, 9, 3 elevado a x, mais 3, 3 elevado a x, certo? Antes de vocês comentarem aqui, eu vou pegar esse 3 elevado a x aqui, ó, e este 3 elevado a x, e vou tentar fazer um negócio para simplificar. Expoente vai ser zero? Neste caso, a resposta do exercício, É, porque se for zero, daí o 3 elevado a coisa fica 1 e 9 mais 3 é 12. opa, aí já é uma... você conseguiu perceber isso por tentativa? Observando aqui, só você não fez conta, só observou. Tá, beleza. Ó, pra quem não ouviu aí, né? Lívia, né, que falou, né? Então, Lívia comentou aqui, se o x for zero, vai dar resposta. Faz sentido? Faz, né? Porque aí, só que aqui seria por tentativa, né? Praticamente nós estaríamos fazendo por tentativa. Eu vou mostrar um cálculo aqui pra gente fazer por através de cálculo mesmo, sem fazer tentativa. Mas aqui foi ótima observação. Se o x for zero, né? Vai ficar 9 vezes 3 elevado a zero, mais 3 vezes 3 elevado a zero. Isso aqui dá 1, então fica 9 vezes 1, 3 vezes 1, aqui dá 9, aqui dá 3, então realmente dá 12. Então, beleza, ó, já respondeu o exercício. Ótima observação, né? Como eu tenho falado para vocês, a gente se vira com o que pode, tá? Então tá valendo também, ainda mais que vocês não conhecem a técnica. Mas eu vou mostrar uma maneira que eu considero que ela é mais abrangente, né? É através de cálculo, mas excelente observação. Acho que mais alguém tinha falado alguma coisa aí. Pode falar. De onde surgiu aquele 3 ao quadrado ali? Na primeira linha. Na primeira linha? Então, essa separação aqui, ó. Tá vendo essa propriedade que tá aqui, ó? O a elevado a n vezes a elevado a n vira a elevado a n mais m. Multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Mas se os expoentes estão somados, eu posso separar eles, ó, eu posso vir para cá. Se eles estão somados, eu posso separar eles aqui. Então tá vendo que tem esse x e esse 2? Pronto, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? O x entrou aqui e o 2 entrou aqui, ó. Tá vendo a multiplicação aqui, ó? Multiplicação da base igual aqui, ó. O 3 e o 3. Se eu fizer multiplicação de bases iguais, ele não volta nisso que está aqui em cima? Entendeu? Então eu fiz o caminho contrário, ó. Isso aqui que eu estou apontando em verde, ó. É este caminho que eu estou fazendo ali, certo? Para separar. Bom, para tentar agora mostrar um caminho de resolução para vocês, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo esse 3 elevado a x que está aqui? Esse 3 elevado a x, eu vou usar um artifício da matemática, que é a troca de variáveis. Esse exercício dava até para fazer sem isso, tá? Mas eu vou fazer a troca aqui para vocês enxergarem melhor. Tá vendo que tá lá 3 elevado a x. Esse 3 elevado a x, eu vou trocar por uma letra qualquer, tá? Eu vou escolher nesse momento trocar pela letra t. Tudo bem? Agora eu duvido que vocês não enxerguem o caminho para resolver. Olha como fica aqui, ó. 9 vezes mais 3 vezes. No lugar do 3 elevado a x, o que eu vou pôr? T. Certo? Agora leia de novo. Veja se ficou mais simples. Leia esta linha aqui, ó. Ficou mais simples ou não? Ficou, porque daí a gente vai colocar o 1 e vai dar o resultado. Ó, 9t mais 3t. Quanto que dá? Dá para juntar? Como se fosse 9x mais 3x, não é? Então, 9t com mais 3t, quanto que dá? 12t. Isso era uma equação exponencial, né? Quando eu fiz a troca de variáveis, ela virou uma equaçãozinha do primeiro grau.
E aí eu consigo resolver, ó. Aí eu pego esse 12 e passo dividindo. Portanto, quanto deu o meu t? Só que lembre que esse t fui eu que inventei, né? Quanto que deu o t? 1, né? Só que isso aqui é a resposta do exercício? Não. Esse t fui eu que inventei. Quem que eu quero descobrir? Não é isso aqui, ó? Eu quero descobrir o x. Então, o que vocês acham que eu faço agora? O número elevado a x que dá em 1. Ó. Simplesmente eu vou destrocar. Sacaram? O t eu coloquei só para ficar mais fácil da gente enxergar aqui, ó. Dava até para ter feito sem, tá? Eu até vou fazer essa linha para baixo aqui, ó. Eu vou fazer sem a troca de variáveis para vocês entenderem, para vocês verem também. Mas o que me importa agora, vocês perceberam que eu fiz a troca de variáveis só para ficar mais fácil a leitura desta linha aqui, ó. Olha essa linha. Qual que está mais fácil de ler? É essa que está aqui ou essa de cima? A de baixo, não tá? Então ficou 9t mais 3t, que dá 12t. Esse 12t igual a 12, né? Passo dividindo, achei o t. Só que como essa variável t fui eu que inventei, eu vou fazer a destroca. Eu vou destrocar. Então olha como fica aqui. 3 elevado a x é igual a... Quanto vale o t nosso? 1. E agora, essa linha aqui, ela virou uma equaçãozinha exponencial daquelas mais simples, da nossa aula anterior, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou resolver isso aqui. Que número, né? Consigo deixar as duas na mesma base aqui ou não? Com certeza, né? Que base que vai ficar aqui, ó? Lembra do 1 que eu falei na aula passada, né? Todo número elevado a zero dá 1, né? Então eu posso trocar aqui por 3 elevado a zero. Sim? Como eu consegui deixar as bases iguais, é só igualar os expoentes. Portanto, o x é igual a 0. E a gente chegou naquela resposta lá que a Lívia tinha comentado, né? X igual a 0 de qualquer forma. Certo? Essa maneira da troca de variáveis na minha opinião, assim, eu acho que fica mais claro, tá? E esse artifício da matemática é um artifício interessante, porque toda vez que a gente tiver uma coisa que fica com uma carinha meio feia, assim, sabe? E que se repete numa equação matemática, eu posso fazer troca de variáveis, assim você consegue deixar ele mais simples. Deixa eu apagar isso aqui, eu vou mostrar agora de outro jeito para vocês, sem precisar fazer a troca de variáveis. Não sei se todo mundo vai gostar. Agora imagina o seguinte, então, ó, agora eu vou fazer sem a troca de variáveis. Acho que agora vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Repare aqui, ó, eu tenho... Então, só para retomar aí, gente, é o mesmo exercício, só que eu estou fazendo de forma diferente, tá? Ó, 9 vezes o 3 elevado a x. Eu tenho 9, 3 elevado a x. 9 cadeiras, né? 9 elefantes, 9 mesas. Não, 9, 3 elevado a x. E aqui eu tenho 3, 3 elevado a x. Conseguem perceber que aqui é a mesma coisa? Ó? Eu tenho 9 desses mais 3 desses. Com quantos desses eu fico, então? Se eu somar, 9 desses, ó, 9 desses, com mais 3 desses, quanto dá? Dá 12 desses. É que vocês estão acostumados, né? Nós estamos acostumados a fazer isso aqui, ó. 9x mais 3x. Todo mundo vai responder 12x, né? Só que ali a gente tinha 9, 3 elevado a x. Mais, 3, 3 elevado a x. Com quantos 3 elevado a x nós ficamos? Não são 12 elevado a x. 12, 3 elevado a x foi o que eu fiz aqui. Isso igual a 12.
Entendido até aqui, gente? Conseguiram enxergar isso que eu tentei mostrar? Sim, tranquilo. Beleza. Então, aqui, ó, se você não fizer a troca, acaba sendo um pouco mais rápido. Ó, onde eu já cheguei. Agora imagina que isso aqui é uma equação do primeiro grau, certo? Esse 2 que está aqui, ó, olha, 2 não, esse 12 que está aqui, ele está multiplicando, certo? Para isolar o 3 elevado a x, eu passo ele dividindo. Então, olha só como é que fica. Vou fazer aqui na frente. 3 elevado a x igual a 12 dividido por 12. Ó, eu estou resolvendo como se fosse uma equação do primeiro grau. Eu estou isolando a incógnita. Só que a incógnita, nesse caso aqui, ó, eu estou considerando 3 elevado a x, ok? E aí, 12 por 12 é 1. Vocês lembram que a gente chegou aqui, ó? Ó, aqui, ó. 3 elevado a x igual a 1. Ó, a mesma coisa que está aqui. E aí, eu deixo as bases iguais. 3 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Portanto, x é igual a 0. Certo? Se vocês procurarem nos livros, videoaulas aí e tudo mais, provavelmente vocês vão encontrar esses dois tipos de solução que eu mostrei aqui, tá? Alguns até colocam em evidência aqui, tá? Mas eu tentei deixar um pouco mais simples, agora no início pra gente. Bom, vamos ver se aprenderam mesmo. Vou deixar esse exemplo aqui para vocês fazerem. Vou dar uns minutinhos. Vou aumentar aqui a letra para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Depois você pode mandar o PDF no grupo? Mando sim, pode deixar. Vai lá então. Faz aí que a gente já... Então vamos lá. Vou resolver aqui com vocês. 5, pera. Vou separar aqui então 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 1. Essa aqui tem um complicador, né? Porque o expoente aqui é negativo, tá? Mas eu poderia separar aqui, desse jeito mesmo. Poderia fazer de um outro jeito que eu já vou mostrar aqui para vocês também. E dá 26. Vocês viram que a carinha dela aqui, ó, tá vendo? A carinha dessa equação é bem parecida com a dessa, né, ó. Então fica fácil de reconhecer o método para resolver. Bom, eu poderia ter separado assim, né? Porque quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Mas eu poderia também já ter pensado direto na fórmula da divisão. Essa aqui é uma propriedade da multiplicação. Na divisão, vocês lembram que na divisão de bases iguais, subtrai o expoente? Né? Então, eu poderia já ter pulado daqui para esta linha que eu vou escrever agora. Por quê? Esse 5 elevado a menos 1, lembra que expoente negativo é inverso do número? Então, esse 5 ele vai vir para baixo. Ó, 5 elevado a 1 passou para baixo. Ó, tá vendo? Como aqui era uma subtração, ele volta na divisão. Então, se você tivesse observado isso, você já poderia ter pulado para essa segunda linha que eu estou escrevendo agora. Certo? Aqui, mesma coisa. Vai ficar 5 elevado a x sobre 5, esse elevado a menos 3 vem para baixo elevado a 3. E aqui, 26. Tudo certo até aí, gente? Então vamos lá. Seguindo o jogo agora. Bom, agora nós temos... Chegou aquele momento que eu posso fazer a troca de variáveis. Eu, particularmente... Eu gosto de fazer a troca de variáveis porque ele fica um pouco mais limpo, né? Então eu vou pegar isso daqui, ó, e vou fazer uma troca de variáveis, certo? Então eu vou trocar aqui, vou pôr em vermelho aqui, 5 elevado a x, vou trocar por y dessa vez. Não, y não, porque ali vai ter, vou pôr t mesmo, vai. Bom, então aqui vai ficar t aqui, né? E no lugar desse aqui também vai ficar t. Então vai ficar assim, ó.
t sobre 5. E esse 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Confere isso. Confere. Bom, com a troca, né? Ó, fiz troca de variáveis aqui. Com essa troca, isso aqui virou uma equação do primeiro grau, só que virou aquela que muita gente aí tem, né, temor, né? Deu com fração. O que a gente faz mesmo quando a gente tem soma de denominadores diferentes? Tem que fazer o MMC, né? Deixar os denominadores iguais. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 125? Aí você tem que fazer aquela fatoração simultânea lá, se você não souber, né? Mas aqui, ó, vai dar por 5, 25, dá 1. Por 5 dá 5. Aqui repete porque já acabou. Por 5 dá 1. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 125. 125 aqui. 125 aqui. E aqui também, né? Vou colocar aqui, ó, o denominador é 1. Eu vou tirar o mínimo dos dois lados da equação, porque daí eu posso cortar o denominador. Lembrando do processo, né? Matemática básica. Vamos lá. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 125 dividido por 5, que é esse primeiro caso aqui, dá 25. Então vai ficar 25t. 25 dividido por 100, aliás, 125 dividido por 125 dá 1. Então multiplica pelo de cima, continua t. 125 dividido por 1 dá 125. E esse resultado você vai multiplicar pelo de cima. Certo? Então, só que eu vou fazer uma outra coisinha. Agora é dica bônus, né? Dica do titio. Eu vou colocar aqui, ó, 125 vezes 26. Ó, eu não vou fazer a multiplicação já. Vocês já vão ver por quê. Isso sempre acontece nesses exercícios, tá, gente? Oi, pode falar. Por que ficou o T ali na segunda fração? Só o T. É porque eu fiz a troca de variáveis, né? Olha aqui, ó, no cantinho. Lembra aquele primeiro exemplo que eu fiz troca de variáveis? Eu estou trocando o 5 elevado a x por uma letra, para ficar mais bonitinho. Sim, mas é que no primeiro ficou 25T, daí no segundo não teria 25T também? Não, porque você... agora que eu entendi o que você falou. É porque aqui, ó, depois que a gente tira o menor múltiplo comum, né? Eu peguei, ó, o 125, dividi por 5. Daí deu 25. Esse 25 eu multiplico pelo de cima, lembra da regrinha? Aqui vai ser a mesma coisa. 125 se divide pelo 125, que é o denominador desse aqui. Ah, tá. E multiplica pelo de cima. Certo? Por isso que daí deu 1, né? Daí 1 vezes t continua t. Agora que eu entendi o que você falou. Fiquei 25 no de baixo ali, por isso que eu fiquei. Ah, então aqui que você errou, ó. Porque é 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Bom, então eu estava falando aqui para vocês, ó, que eu não vou multiplicar esse pedaço aqui, ó. Vou deixar por enquanto aqui esses dois números. Não vou perder tempo de multiplicar. Vocês já vão ver por quê. Bom, como eu fiz a divisão, aliás, eu tirei o mínimo dos dois lados da equação, eu posso cortar o denominador, ó. 125, 125, 125. Vai cortar e vai ficar sem o denominador, certo? Vou continuar aqui na frente. Então, só vou copiar o que sobrou. 25t, olha como vai ficar bem bonitinho agora. Mais t, 125 vezes 26. Ó, tenha paciência, não multiplique aqui, ó. Tá? Opa, esqueci do t ali, ó. Aqui é 25t. 25t mais o t, né? Igual a 125 vezes 26. Tudo certo? Olha o que dá para fazer. 25t mais t, 26t. E agora, o que a gente vai fazer com esse 26 que está aqui, ó?
ele vai passar dividindo. Daí tá vendo que tem um outro 26 aqui? Vai ficar 125 vezes 26 dividido pelo 26 que passou dividindo. Aí olha que legal. Esse 26 divide com esse 26 e eu não perdi tempo de multiplicar, ó. Eu não precisei multiplicar o 125 por 26. Quanto sobrou? Sobrou 125. Acabou o exercício? Não. Por que não? Porque esse 125 fui eu que inventei, né? Ó, eu fiz a troca de variáveis. O que que nós temos que fazer agora? Temos que pegar isso e destrocar. Volta aqui. É a destroca. Então lembre que agora tem que destrocar. Destrocar. Certo? Agora eu vou continuar lá. Então ficou 5 elevado a x igual a quanto? Quanto vale o t? 125. Ok? E 125 é 5 elevado ao cubo. Ó, tá aqui a fatoração, né? 5 vezes 5 vezes 5, aqui em cima, ó. Se você não soubesse, era só fatorar que a gente descobriria quanto era o 125. E, como as bases são iguais, eu vou igualar os expoentes. Pronto, descobri que o x tem que ser 3. Entendido, minha gente? Beleza, beleza, beleza? Então ficamos assim, gente. Fechamos assim mais essa aulinha.